Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gálatas capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Assim nos diz o Senhor a cada um de nós: sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não podia ser palavra melhor depois desse testemunho, né? Não poderia. Essa palavra foi exata para o testemunho que nós recebemos. E não foi programado. Porque a Valdênia recebeu ontem esse testemunho. Mas eu só ouvi esse testemunho agora juntamente com você. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Nós fomos chamados para a liberdade, mas essa liberdade não pode ser pretexto para a gente fazer o errado. É isso que esta palavra está nos dizendo. Pretexto para nos colocarmos a serviço da nossa carne. Porque a grande pedra de tropeço de muitos cristãos, é começar a levantar uma falsa bandeira de liberdade. Tem uma verdadeira bandeira de liberdade e tem uma falsa. A falsa é aquela que a pessoa fica balançando para um lado e para o outro quando quer fazer coisa errada. Não, porque eu sou livre, porque a vida passa rápido, porque o corpo é meu, porque eu tenho o direito de viver, porque a juventude, quando a gente vê, já foi embora. Porque eu casei muito cedo, então eu não pude viver certas coisas da juventude. Tem que dar graças a Deus que você não teve tempo de fazer o que não presta. E não se lamentar porque você casou cedo e você não teve oportunidade de se estragar, se deitando nas camas erradas, com as pessoas erradas, se alcoolizando até quase cair morto. Talvez você nem estivesse aqui, se você tivesse tido a oportunidade de fazer as coisas que você acha que hoje você faria se você fosse jovem outra vez. Então, isso é um falso pretexto de liberdade para fazer o que é errado. Deus nos chamou para a verdadeira liberdade. Sabe, liberdade de você pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Liberdade de você sair com seus filhos na rua sem medo de ser reconhecido por alguém que te viu fazendo pecado. Liberdade de apresentar a sua esposa, de apresentar o seu marido para qualquer um que chegar, sem a pessoa cruzar a informação dizendo: opa, mas esse aí estava com outra, essa daí estava com outro. Liberdade de você ir em qualquer cidade, liberdade de você poder se sentar num restaurante, numa lanchonete, sem ser abordado por alguém que vai pôr a perder ali aquele momento de convivência. Sabe? Liberdade de você andar na rua sem ter a impressão de que a polícia está perseguindo você. A liberdade de você abrir o seu celular, de você deixar ele numa mesa sem pôr uma senha. Essa é a liberdade que a palavra de Deus está nos falando, sabe? A liberdade de uma pessoa que tem uma vida límpida, uma vida transparente. Porque quando você tem uma vida boa, você não tem medo de ninguém. E quando a gente tem uma vida errada, a gente está sempre olhando para trás. Sempre com medo de que alguma coisa do que a gente fez de errado
vai nos alcançar pelo meio do caminho. Fostes chamados para a liberdade. Porém, não vamos fazer desta liberdade um pretexto para a gente servir a carne. Ah, se o meu marido não souber, que mal haverá. Ah, se a minha esposa não souber, que mal haverá. Ou até a pessoa levanta, né, essa lebre. Ah, vai me dizer que você acha que eu sou ingênuo de achar que ele não faz isso pelas minhas costas, que ela não faz isso pelas minhas costas. Gente, olha, é uma desgraça o que a tentação faz com a gente se a gente abrir as portas para ela. Fiquei compadecido ouvindo o testemunho deste homem. Ele dizendo, me envolvi com uma pessoa que eu não queria, que não tem nem atributos físicos que me chamem a atenção. Ele não falou que ela era feia, nada. Ele disse que ela não chama a atenção dele. Que é o tipo de pessoa com a qual ele não se envolveria. Que não tem características de temperamento, psicológicas e físicas que o atraísse. Na verdade, ele não consegue sequer entender por que ele se envolveu com esta pessoa e vira uma verdadeira prisão. Uma verdadeira prisão. O diabo, ele é mau. Entenda isso. Ele é cruel. E se ele puder, ele tira tudo de você sem dar nada em troca, nem mesmo o prazer do pecado. Esse prazer do pecado, ele dá a contragosto, nem é ele que dá. Porque o prazer é um dom de Deus. O que o diabo faz? Ele subverte as ocasiões de prazer, para você usar mal um dom que Deus te deu. Então naquela hora, às vezes até motivado por um momento de prazer, você morde a isca, mas depois, meu amigo, você caiu na armadilha. Cadê a sua liberdade? Cadê a sua liberdade? Nunca se permita ser refém de ninguém por causa dos erros que você cometeu. Nunca se permita. Então a palavra de Deus nos diz aqui, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Eu faço porque eu sou livre. Você faz porque você é livre, mas porque fez, deixou de ser. É assim que funciona. Enquanto você é livre, você pode escolher. Depois que você escolheu, dependendo do que você escolheu, você não é livre mais. Deus sempre respeita a sua liberdade. O diabo nunca. Então, quando você entra no campo dele, quando você entra no território desse inimigo, você fica exposto às crueldades dele. E olha, louvado seja Deus quando a pessoa encontra o caminho de volta. Então, que nesse dia de hoje, esse testemunho e esta palavra sejam seus amigos. Não é porque a palavra de Deus é nossa amiga, é uma mãe para nós, é uma amiga fiel, nos conduz com segurança. E esse testemunho foi nosso amigo nesta manhã. Veja, o Senhor se aproxima de nós para nos dizer coisas delicadas, até mesmo difíceis de ouvir, dependendo da situação que a pessoa estiver vivendo, mas nos diz com uma ternura e com uma bondade sem medidas, para que você continue sendo livre. E aí diz aqui a palavra de Deus para nós, ao contrário de ser escravo da sua carne, se faça servos uns dos outros pelo amor. Não é? Quem muitas vezes não quer, fica com essa história, eu não vou ser capacho de mulher, eu não vou ser capacho de homem, não vou permitir que o meu marido fale assim comigo, não vou permitir que essa mulher fale assim comigo, ela quer me controlar, e às vezes a pessoa fica ali, recalcitrando, lutando, porque na verdade não é que o outro está fazendo demais, é que a pessoa não quer controle nenhum, para poder ficar livre para fazer o errado. Aí você consegue escapar das mãos do seu marido, escapar das mãos da sua esposa, para cair numa rede, numa rede de pecado. Então,
Aí você se torna capacho do pecado, capacho do erro, refém de um amante, refém de um amante, quando você poderia, por amor, servir a sua esposa, servir ao seu marido, servir a um amigo, servir ao seu pai. Quanto jovem saiu de casa batendo a porta e dizendo: eu não vou permitir, quem manda na minha vida sou eu. A senhora não manda em mim, mãe. O senhor não manda em mim, pai. Meses depois, o traficante manda nele para o que for. Manda na vida dele, ordenando coisas humilhantes, que o pai jamais pediria que ele fizesse, e ele, por medo, faz o que outrora, minimamente por amor, não fez pelo pai e pela mãe. Onde é que está a liberdade nesta hora? Que liberdade tem um homem que não resiste a um copo de cachaça? Que liberdade tem um homem que não pode ver uma garrafa de cerveja? Que bebe até quase morrer, que passa vergonha nos filhos, na família? Que liberdade tem um jovem saudável, todo emporcalhado, andando pelas ruas como um mendigo, como uma pessoa muito pobre? Não é, porque não pode voltar para casa, porque a droga não deixa. Que liberdade tem esse moço que não pode, que vive em função de uma pedra de crack, que passa o dia catando moedas, sabe, limpando o vidro de um carro, pedindo esmola num semáforo, porque ele está a serviço da droga, está a serviço de quem controla aquele ponto de arrecadação, está a serviço do traficante. E eu poderia dar aqui para você, olha, inúmeros testemunhos a esse respeito. Minha mãe, ela conta muitas vezes como ela sofreu nas mãos do cigarro, sabe? Graças a Deus ela se libertou, ela não fuma mais, depois de tantos anos, adquiriu, por graça de Deus, um nojo de cigarro, um nojo. Mas a minha mãe contava que o cigarro tirava a liberdade dela até para vir visitar os netos, que precisava entrar no avião e no avião não podia fumar. Então, aquela dificuldade, sabe, tira de você tudo o seu vício, tudo de mais importante. O vício, ele se torna uma idolatria, porque ele reduz a sua vida a ele. E isso pode ser um vício de cigarro, um vício de adultério, um vício de sexo, pode ser o vício que for. A sua vida se torna só aquilo. Será que não está na hora de acontecer uma libertação na sua vida? E Jesus é quem vem nos libertar e nos ensina o melhor caminho para a gente fazer isso. Em vez de você ser escravo do que não presta, se coloque a serviço por amor, pois toda a lei de Deus, ou seja, o mandamento de Deus, ou seja, o caminho da libertação, é um caminho de libertação, se resume nesse único mandamento. Você quer se libertar, tem uma direção de Deus para a sua vida que vai libertar você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Comece a amar as pessoas, comece a servir as pessoas, e você vai ver que até os seus vícios vão começar a te abandonar. Até um punhado de companheiro e de colega que você tem vai começar a te abandonar. É muito interessante isso. Quando você se volta para Deus, um tipo de pessoa se aproxima de você e um tipo de pessoa se afasta de você. Um tipo de comportamento passa a fazer parte da sua vida e um tipo de comportamento sai da sua vida. Quando eu comecei a me voltar para Deus, várias pessoas foram me deixando pelo meio do caminho. Eu já não servia mais. Aquele papo meu não servia mais. Aquele tipo de aspiração que eu tinha não os alimentava, eles não queriam saber disso. Não queriam ter envolvimento nenhum com uma pessoa que levasse Deus tão a sério. E foram me deixando pelo meio do caminho. Eu me lembro de algumas vezes, que aconteceu isso, quando eu decidi entrar para a Canção Nova. Eu saí da aeronáutica. Eu era cadete da Força Aérea
E no curso de aviação, eu seria um piloto da Força Aérea Brasileira. Hoje a minha turma é uma turma de coronéis aviadores. E alguns amigos meus tinham um sonho que eu estava vivendo. Eles sonhavam, eu estava vivendo. E de repente eu não estava mais na aeronáutica, e alguns não sabiam. Então perguntavam para mim, como é que está lá? E a aviação? Eu falei, então eu saí. Mas saiu por quê? Aí eles já imaginavam. Quando eu estava na metade da explicação, eles não deixavam eu terminar, eles iam embora e me deixavam falando sozinho. Acontece. Mas não só alguns colegas, alguns comportamentos também. Tinham coisas que faziam parte da minha vida. A amargura, a tristeza, o rancor. Sabe, as ideias de vingança. Eram coisas que estavam entranhadas dentro de mim. O ressentimento. Mas de repente, essas coisas começaram a sair da minha vida. E outras foram fazendo parte. A paz, a alegria. O sentimento de estar sempre acompanhado. Gente, eu nunca estou só, nunca. Se você me perguntar assim, mas tem algum momento que você se sente sozinho, né, Márcio? Eu não, já me senti abandonado, mas nunca solitário, depois que eu encontrei a Cristo. Nunca mais. Você se sente abandonado porque às vezes uma pessoa que você contava vira as costas, vai embora, não é? Uma pessoa que você acreditava que seria por você, numa hora em que você precisa do testemunho dela, ela se acovarda e te abandona, não é? Às vezes a pessoa estava com você, não era por você, mas por aquilo que você significa. De repente alguém com um título maior do que o seu aparece, ela troca de você para a pessoa, igual um macaco troca de um galho para outro. Ela vai para um galho mais alto, meu filho, você fica para trás. E nessa hora, como é que você faz? Antes eu me entristecia, agora eu rio. E fico feliz. E acho bom. Porque nessas coisas também atua a divina providência, gente. Nisso também Deus nos liberta de relacionamentos maus e perigosos. Não é da pessoa em si, mas do mau relacionamento que ela tinha com você. Pode ser que lá na frente haja uma mudança no coração e a pessoa venha a ser uma das suas melhores amigas. Isso já aconteceu também comigo. Pessoas que no passado eu não conseguia me encontrar com elas, a gente se desentendia. Lá na frente se tornaram os parceiros mais fiéis, amigos de verdade. Por quê? Porque no passado os contratempos e os desentendimentos se davam porque faltava Deus entre nós. Mas quando Deus entrou, até aquelas qualidades que a gente tinha que irritavam um ao outro se tornaram preciosas um para o outro, porque nos complementam, sabe? Então até nessas coisas, por que não trocar a morte pela vida? Sai da morte, sai disso que está matando você, que está esvaziando você. E qual que é o caminho? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado, que de tanto um morder ao outro, vocês vão acabar despedaçados. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Vocês vão se consumir. Eu vos exorto, em vez disso, deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. Mas eu estou ouvindo isso tudo, eu tenho vontade, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu tenho medo. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. Se você der o seu sim a Deus, sinceramente, e disser, Senhor, eu quero mudar isso agora. E se esse for o seu sim mais sincero, mais verdadeiro, você não tenha dúvida que o Espírito Santo vai guiar você, porque é assim que a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, dando um sim de cada vez. E o sim agora é, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja transformada. E não quero mais viver em função de satisfazer os desejos da carne. Olha, um vacilo, você viu o que fez da vida desse homem? Um vacilo.
Um vacilo quase pôs a perder a família dele. Um vacilo, não é? Então há muita gente que age de uma maneira que você não consegue compreender. Ontem a gente ainda falava isso. Há muita gente que age de modo ruim porque estão atormentadas pelo mal. Você viu ele contando como é que ficou a vida dele dentro de casa? Irritado com todas as coisas, tratando mal os filhos que ele ama. Porque quando a pessoa está perturbada, ela não consegue ter paz e nem dar paz para ninguém. Às vezes essa pessoa que você vê aí sofrendo está perturbada pelo mal, sabe? Está atormentada pelo medo. Foi cozida ali, pelo desamor, e aí vai dando espaço para essas coisas acontecerem. Então, tenha caridade. Mas como é que eu vou servir essas pessoas? O perdão é uma maneira de servir, sabia? Sirva o perdão de Deus para ela e o seu perdão também. Talvez esteja nas suas mãos salvar seu matrimônio, salvar o seu casamento. Talvez esteja nas suas mãos, salvando seu casamento, salvar o futuro dos seus filhos. Que a gente fica se iludindo, achando que os filhos estão crescidos, que o que a gente vive não tem influência. É claro que tem influência. Você pode estar velho, você pode estar bisavô, que o que você faz impacta na sua família, meu amigo. Esse negócio de filho criado, eu posso fazer agora o que eu quiser, isso é balela do mentiroso, assassino. Jesus sempre disse isso a respeito dele. Ele é mentiroso e homicida. Ele usa mentira para matar sua esperança, para matar os seus sonhos, para matar a sua família, para matar o futuro dos seus filhos. Esse negócio de que agora os meus filhos estão criados, eu posso fazer o que eu quiser, isso é mentira. E você está bem grandinho para poder acreditar nesse tipo de mentira. Uma pessoa com a sua inteligência, que sabe fazer cálculo para tantas coisas, tem que sentar e fazer o cálculo sobre o impacto das suas decisões sobre a vida da sua família. Gostaria de dizer a você que sai mais barato perdoar. Perdoe, cure a sua família pelo perdão. Perdoe seu filho, perdoe a sua filha, perdoe a sua mulher. Márcia, é muito difícil para um homem perdoar a mulher quando o traiu. É mais fácil para uma mulher perdoar a traição do que um homem perdoar a traição. Meu irmão, perdoe a sua esposa. Perdoe a sua mulher. Pare de guiar a sua vida pelos olhos alheios. O que as pessoas vão pensar? As pessoas pensem o que elas quiserem. É a sua família. Cure a sua família. Perdoe a sua esposa. E quando a gente perdoa, a gente vai adiante. A gente segue com a vida, a gente não fica voltando naquela situação. Sabe? Tem mulher que às vezes diz assim, não, porque na igreja o homem pode trair, a mulher não pode. Quem disse para você que na igreja o homem pode trair? A regra é a mesma. Porque a traição desgraça a alma de qualquer um, seja homem, seja mulher. Então, é para os homens também e tal qual, é igual. Mas se o seu marido caiu neste pecado e traiu você, perdoe o seu marido. Porque se essa esposa não tivesse perdoado o marido, agora nós não teríamos esse testemunho que nós escutamos. Dá para ouvir ali pelas palavras dele que uma reconstrução está acontecendo. Está acontecendo uma reconstrução. Mas eu não tenho dúvida de que essa reconstrução será uma construção ainda maior e melhor do que era antes desse episódio. Porque Deus entrou nesta casa e porque o perdão está acontecendo. Perdoe. Não é fácil perdoar, mas eu não posso ser cruel, eu não posso ter um coração endurecido com aquelas pessoas que a tentação não deixa quieta. Olha, quantas vezes na sua vida
você se sentiu atormentado por uma tentação. A uns é pelo dinheiro, a outros é pela vaidade, a outros é pela sensualidade, a outros é pela gula, é a comida, é o sexo. Só quem tem uma fraqueza sabe como é difícil você lutar, você resistir. Só quem leva a sério essa luta sabe quantas vergonhas a gente passa indo lá no padre de novo contar o mesmo pecado. E que bom que vai. Que a coragem é maior do que a vergonha, porque a coragem é maior do que a vergonha, mas maior do que a coragem é a graça de Deus que nós recebemos todas as vezes que nós nos levantamos. Então, tenha compaixão de quem está travando essa luta, não é? Nós precisamos levar o alívio para estas pessoas, ajudar a pessoa a ter paz e fazer com ela aquilo que nós gostaríamos que a pessoa fizesse conosco. Não é o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? A palavra me diz para eu fazer aos outros tudo aquilo que eu desejo que faça por mim. Quando ela resume esse mandamento: amai o próximo como a ti mesmo. Não é? Como é que eu posso exercer esse amor na concretude do meu dia? Se você vai fazer o bem, faz já. Faz logo. Tá? Porque se a gente não faz hoje, a gente não sabe se vai ter o dia de amanhã para poder fazer. Ou porque a gente pode morrer, ou porque o outro pode morrer, ou porque a oportunidade pode escapar. Pode ser que a situação toda vire, mude. E você já não tenha mais as possibilidades que você tem hoje. Se é para fazer o bem, não deixe para amanhã o bem que você pode fazer agora. Porque o bem é dobrado quando nós fazemos logo. Se você tem que visitar, visita já. Você não vai ter que visitar. Não fique esperando passar a situação, porque a hora que você for já nem é mais bem-vindo. Às vezes a pessoa vai te receber dizendo: agora eu já não preciso mais. Olha, sinceramente, eu me cansei de ajuda que chega na hora que eu não preciso. Chega a ofender a gente. A pessoa espera você não precisar para ter a lata de lá oferecer ajuda para você. E acha que não engana. Não engana não, a gente sabe. Do jeito que a gente sabe que a pessoa veio te oferecer ajuda porque tem grande chance de você não contar com ela, não é? As pessoas também sabem quando a gente faz isso. Então, se você decidiu por fazer o bem, faz logo. Se você vai prestar um serviço, presta logo. Se você vai fazer caridade, faz logo. Você está considerando a possibilidade de perdoar? Perdoa logo, mulher. Perdoa logo, meu irmão. Perdoa e reconstrói os laços. Cura logo essa ferida. Não fica em cima do muro, como ele contou ali, né? Porque é verdade, em cima do muro é pedrada dos dois lados. Então não fique em cima do muro, sobretudo quando a matéria é perdoar. Sabe, ofereça o seu perdão e você vai ter gratidão. E você vai ter reconhecimento. E a pessoa que já te amava vai te amar ainda mais, porque além de tudo, você a perdoou, porque perdoar é um jeito de amar quando o outro não merece. Amar quem merece, qualquer um. Mas amar quem não merece é para os fortes, é para quem tem Deus. E a melhor maneira de amar quem não merece é perdoando. Perdoe a pessoa. Todo amor dado a quem não merece começa pelo perdão, não é? Se você quer que as pessoas ajam com você com amor, então não force a pessoa a fazer aquilo que você consegue fazer sozinho, porque às vezes nós tornamos a vida das pessoas pesadas, porque a gente cruza os braços ou deixa o fardo nosso para os outros carregarem, ou coisa que a gente pode fazer, a gente fica sempre repassando para os outros. Não, vamos tornar leve a vida das pessoas. Tem coisa que você consegue fazer sozinho? Faz. Márcio, eu tenho até disposição de perdoar, mas eu estou esperando que a pessoa venha até mim. Mas você consegue dar o passo? Dê o passo você. Você está vendo que o outro não está dando conta. O que é mais importante? O orgulho ou a cura da sua casa, da sua família?
Porque o orgulho faz a gente pagar um preço altíssimo por a gente ser orgulhoso. Pelo orgulho nós podemos perder as coisas mais preciosas da nossa vida. Teve muito matrimônio que terminou, não foi por causa de um adultério, não foi por causa de uma discussão, não foi por causa de um desentendimento, não foi por causa de uma palavra dita de maneira errada na hora errada, foi por causa do orgulho. Disse: isso eu não perdoo, não perdoo, eu já tinha avisado, não vou voltar atrás. Por causa de um orgulho, pais e filhos passam uma vida sem se falar, você sabia? Tem outro motivo não, orgulho. Irmãos morrem sem se perdoarem. Sabe, às vezes nós sofremos muito e nós punimos as outras pessoas pensando no que poderia ter acontecido. Nossa, não, eu não quero saber do Orlando, porque isso que ele fez poderia ter acarretado. Mas não acarretou, homem. Não acarretou. Não, por que a Paula foi falar aquilo? Por que a Paula foi agir assim? As pessoas podiam ter pensado e as pessoas podiam ter interpretado, e o que ela fez poderia ter acontecido comigo. Mas não aconteceu. Ah, por que o meu filho tomou essa decisão? Ele poderia ter morrido, mas não morreu. Sabe? E a gente vai punindo a pessoa em função do que poderia ter acontecido e não naquilo que de fato aconteceu. Esvazie as situações desgastantes. Esvazie, sabe? Tem coisa que está desgastando você em relação a quem você quer bem? Esvazie essas situações, porque a palavra de Deus nos diz que o amor desculpa tudo. Se a gente não desculpa é porque a gente não amava. E talvez é porque a gente não amava que tudo aconteceu como aconteceu. Vamos começar de novo? Agora, de verdade, da maneira correta, amando. Então, se o amor tudo desculpa, vamos começar desculpando. E se você ficar com raiva, não é porque tem coisa que é difícil da gente controlar, tem situações que tiram realmente a gente do sério. Se você ficar com raiva, e acontece, e até nessa retomada, se você entende que Deus está pedindo isso para você, não é? Houver momentos de raiva, respire fundo antes de você dizer qualquer coisa. E se você não conseguir se acalmar, vá dar uma volta. Sabe? Quando a gente não consegue se acalmar, vai dar uma volta. Sabe, tem um santo que ele diz assim: quando você estiver com muita raiva, não se mexa. Ele falou: fique quieto, não fale, não mexa os braços, não mexa as mãos, porque com o movimento a raiva aumenta. Então eu vou dar um outro conselho para você, o dele vale a pena. Mas se você perceber que você não vai conseguir ficar quieto, sai correndo. Vai dar uma volta. Sabe, esfria a sua cabeça. Vai fazer um exercício. E só retome aquele assunto depois que você se acalmar. Sabe o que é isso? Isso é você ser generoso, isso é você estar unido a Deus, isso é você cumprir esta palavra, isso é você se deixar guiar pelo Espírito Santo, não é? Diz a palavra: deixai-vos sempre guiar pelo Espírito. Essa palavra está sendo inspirada por Deus para você? Está sendo uma resposta de Deus para você? Então se deixe inspirar pelo Espírito Santo que está falando ao seu coração através desta palavra. Põe as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho. Quanto mais você for bondoso, quanto mais você tratar as pessoas bem, mais as pessoas vão responder a você, sabia? Mais as pessoas vão amar você. Porque o segredo para você ser amado é você amar primeiro. A bondade enriquece a sua vida. Com bondade as coisas obscuras, as coisas difíceis se esclarecem. Com bondade as coisas difíceis se tornam fáceis. Vai ser fácil se você for bom. Seja bom,
que aí a luta é dentro só, depende só de você. Deixa o Espírito Santo te ensinar, guiar você, ser a sua força, porque com a bondade, coisas chatas se tornam divertidas. Deus é bom conosco, então também nós devemos ser bons uns com os outros. E nós te pedimos esta graça, Divino Espírito Santo. Esta palavra nos diz, nos manda que nós nos deixemos guiar por Ti. E a palavra de Deus nunca nos manda fazer algo que está fora do nosso alcance. Senhor, então eu quero me abandonar nas Tuas mãos neste momento e dizer: guia-me, Espírito Santo. Guia-me.